Cuidando da alimentação desde muito cedo, a Bruna talvez não tenha exposto seus filhos ao excesso de açúcar. Essa consciência maior com relação à alimentação foi por conta de uma gastrite que eu desenvolvi, né, assim, no finalzinho da adolescência, ali entre 19 e 20 anos. E aí foi quando eu fui cortar o refrigerante, alimentos ultraprocessados, né, tirar açúcar, o trigo, o leite. A partir de um estudo feito dentro da Universidade Federal do Maranhão, observou-se o consumo do açúcar por parte de mulheres grávidas e como isso poderia afetar seus filhos desde a gestação, passando pela lactação até a fase da adolescência. Ao longo dos últimos 10 anos, o Laboratório de Fisiologia Experimental da Universidade Federal do Maranhão tem se dedicado a entender quais são os mecanismos de base para o desenvolvimento da síndrome metabólica. Uma síndrome que acomete cada vez mais pessoas ao redor do mundo e que decorre de uma conjunção de fatores de risco como obesidade abdominal, hiperglicemia, elevação de lipídios sanguíneos, de lipídios séricos, intolerância à glicose e resistência à insulina. Estudando esses mecanismos, por volta de 2013 e 2014, nós tivemos os primeiros contatos com a teoria, ou melhor, com o conceito DORAD. O conceito DORAD, ou DORAD, é uma sigla para uma expressão, para uma sentença em inglês que significa Developmental Origins of Health and Disease, ou seja, origens desenvolvimentistas da saúde e da doença. Condições adversas nesses períodos podem gerar alterações na programação metabólica desse indivíduo que os predispõem para uma série de outras enfermidades ao longo da vida, principalmente as doenças crônicas não transmissíveis. A escolha pela observação do açúcar se deu pelo fato da América Latina consumir níveis elevados desse ingrediente, o que causa também uma alta prevalência da obesidade e da síndrome metabólica entre a população. Já se sabe há muito tempo, né, essa influência da alimentação sobre o metabolismo e o desenvolvimento da obesidade, e como a obesidade ela é considerada hoje em dia uma epidemia mundial e muitos países, na verdade, né, já se passou de níveis epidemiológicos de estado de pobreza para uma prevalência bem maior da obesidade clínica, né? E isso tem preocupado muito a sociedade de modo geral, né, os órgãos públicos, uma vez que essa obesidade está acontecendo cada vez mais cedo, né? Principalmente já na primeira infância, onde o aparecimento dessa alteração, desse distúrbio metabólico já na primeira infância vai ter uma repercussão bem mais grave no indivíduo adulto, né? Com o aparecimento de outras comorbidades relacionadas à obesidade, como diabetes, hipertensão, a dislipidemia, né, que é a gordura no sangue, que é conhecido popularmente. Em sua tese de doutorado, a participante do grupo de estudos de fisiologia avaliou a prole. Nathalie fez diversos experimentos ofertando a sacarose em forma de açúcar, leite condensado e ração para roedoras grávidas e analisou os seus filhotes. Durante o período pré-gestação, gestação e lactação, essas mães consumiram uma dieta rica em açúcar, leite condensado e açúcar refinado, que é comum, né, na dieta do brasileiro. E depois disso, a gente foi avaliar os filhos. Qual seria o impacto disso nos filhos? O que a gente observou? Que durante esse impacto foi na primeira geração. O que isso significa? Que os filhos já nasceram com um peso maior, eles eram mais pesadinhos do que os dos nossos animais controles. A gente tinha uma alteração na glicemia desses animais. E aí, qual era a nossa proposta? Uma intervenção. Qual seria a melhor intervenção? Atividade física. Esses animais fizeram treinamento de força, musculação. E para a gente avaliar como seria isso na vida adulta. O que a gente observou, né? Dados prévios mostram que houve uma melhora, né, no tecido adiposo desses animais, na glicemia desses animais que treinaram. Como resultado, chegou-se à conclusão de que os filhos estão mais propensos ao desenvolvimento da síndrome metabólica, que é um conjunto de alterações. É principalmente relacionado
a doença hepática gordurosa não alcoólica, que é a famosa esteatose hepática, que a gente já tem verificado que acontece já nos primeiros 30 dias de vida, no caso dos roedores, que é o nosso foco de pesquisa aqui, que são os animais de laboratório, né? Tanto ratos como camundongos. E também a gente tem verificado também o desenvolvimento já do diabetes ou da pré-diabetes já em adolescentes, né, fazendo essa comparação dos roedores com adultos, e também ao aparecimento de dislipidemias, principalmente em relação à elevação dos níveis de triglicerídeos, né, que é também um dos fatores relacionados a repercussões cardiometabólicas, né, como no caso do acidente vascular cerebral, o infarto agudo do miocárdio. O que eu consigo enxergar para o nosso grupo é realmente continuar aprofundando no o estudo dos mecanismos envolvidos nessa, vamos chamar de reprogramação metabólica, ou seja, porque por enquanto os nossos estudos são descritivos. Então a gente tem feito as intervenções, a gente tem observado o que acontece e a gente tem descrito o que a gente tem visto. Que essas intervenções são válidas quando efetuadas apenas naqueles períodos específicos ou se elas podem ser, por exemplo, válidas em qualquer época da vida do indivíduo com os mesmos resultados, com os mesmos desfechos. A Bruna cuidou da sua alimentação e vigia de perto o consumo de açúcar pelos filhos, para que as futuras gerações sejam saudáveis e conscientes. Como eu falo sempre, né, é um processo, né? E aí vai liberando empatia quando você tem que liberar um biscoito, quando você vai liberar um Danone no estilo petit suisse, né? Mas que isso não seja regra, seja exceção e que eles sejam conscientes disso.